Olá, lindos e lindas do mercado de beleza, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa segunda aula, não é mesmo? Recebi muito feedback bacana, viu? De verdade, fiquei muito feliz com os comentários de vocês. Que bom que tá todo mundo empolgado em fazer isso acontecer. Tem bastante coisa para a gente desenvolver. Eu compartilhei, conversei com algumas pessoas depois no paralelo, muito bacana, muito legal. Então, duas coisas só que eu quero lembrar antes da gente partir para essa aula não esqueça de compartilhar esse material com quem vocês acham que seja bacana de receber. A gente sabe que tem muita gente aí que é profissional, que é quem cuida do dia a dia do salão, e também tem gente que tem equipe, então compartilhe isso com a equipe, acho que é um processo bacana. Essa aula em especial a gente já vai entrar em algo muito prático, onde a gente vai configurar a nossa plataforma como foi combinado no nosso segundo dia de hoje, como a gente configura tudo para conseguir subir o nosso anúncio, né, da melhor forma possível. E lembrando que neste domingo a gente vai entrar numa coisa um pouco mais prática de estratégia, né? Que é como a gente cria os públicos e tudo mais ali. Acho que são coisas bem interessantes que a gente tem para explorar e é onde vem o grande diferencial de fazer bons anúncios ali, tá bom? Então aqui a gente vai para essa aula de hoje, vamos deixar bem claro que o nosso objetivo é configurar a ferramenta. Então eu vou recapitular ali como é que a gente acessa e a gente vai configurar as coisas importantes para a gente conseguir subir o nosso anúncio em paz, sem estresse, sem nenhum problema de configuração nem nada, tá bom? Antes da gente seguir, só um reforço, né? Eu até recebi uns comentários falando de versões. De fato, a tela tá diferente para mim, não aparece igual para você. Não se preocupem, tá? A tela que eu tô vendo já é a tela atualizada com a ferramenta da Meta, né? Lembrando que a Meta é o novo nome do Facebook, né? Então é a plataforma que vai literalmente conduzir toda a estratégia de negócios do Facebook daqui para frente. Logicamente, isso cascateou para todas as ferramentas, então o gerenciador de negócios do Facebook agora, na verdade, chama Meta para Negócios, tá? Então lá dentro da Meta para Negócios é onde a gente vai configurar nossa conta de anúncio, vai conseguir configurar o nosso Instagram e tudo mais, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como a gente faz isso, beleza? Sem enrolação, vem para cá, para o computador, vamos navegar aqui na nossa tela, tá? Bom, voltando aqui então à plataforma de negócios do Meta, né, ou o nosso gerenciador de negócios do Facebook, lembrando, tudo vai começar acessando esse site aqui, né, business.facebook.com, tá? Então lembrando que tudo começa nesse acesso aqui, e o que é mais importante a gente ter em mente é que se eu precisar fazer uma nova conta, né, eu vou abrir aqui de novo para a gente ver, tá? Eu vou entrar aqui, ó, no gerenciador de negócios, vai aparecer a página Overview, caso eu não tenha conta, vou clicar em criar conta e só seguir esse espaço aqui, vou receber um e-mail, confirmo o e-mail que eu recebi, eu já vou ter acesso exatamente a essa tela aqui, tá? O que é importante a gente saber, que é o que a gente estava falando, tem o menu expansivo, né? Então lembrando que todas as nossas ferramentas, elas estão aqui dentro do menu expansivo, tá? E quando eu clico nele, eu tenho os atalhos rápidos e todas as ferramentas aqui abaixo. O que a gente vai fazer hoje, que é algo extremamente importante, que é o que eu falo, você deixa a cozinha pronta, né? Sabe o mise en place que o pessoal faz para poder cozinhar bem, para cozinhar rápido, tranquilo, sem deixar de organizar qualquer fluxo, para que ele não seja impeditivo na produção de um bom prato, por exemplo, numa cozinha, né? Aqui a gente vai organizar a nossa casa para que a operação do dia a dia ela seja muito mais fluida, tá? Então, o que é importante a gente saber? Que a gente vai falar aqui da configuração de todo o negócio, acessando literalmente os ativos que a gente precisa acessar. Então, um exemplo de ativo é minha conta do Instagram, minha página do Facebook, minha conta de WhatsApp. Eu já configuro todas elas aqui dentro, tá? Então, isso é um ponto importante pra gente. Os meios de pagamento, afinal de contas, a gente está falando de colocar aqui, né, nossas informações de pagamento para poder pagar os anúncios do Facebook e tudo mais, tá? E aí algumas outras dicasinhas que eu vou dar para vocês aqui só de configurações rápidas e nomenclaturas que vão ajudar a gente a principalmente manter uma organização no dia a dia da gestão desses anúncios, tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro passo, tá? Quando eu entro no meu negócio, a configuração do meu gerenciador de negócio, ela está em dois lugares. Ou eu posso vir aqui em cima no menu expansivo, tá? E vir em configuração do negócio, que é exatamente essa engrenagemzinha, esse ícone que está aqui, tá? Ou eu posso literalmente entrar no meu gerenciador, como a gente está aqui, e vir aqui embaixo, ó, em configurações do negócio, tá? Ambas vão abrir a mesma tela, então eu vou abrir aquela aqui pra gente, tá? Essa tela aqui é onde, de fato, a gente vai fazer a gestão de tudo que a gente tem para fazer dentro da plataforma do Facebook, tá? São inúmeras ferramentas, não sofram, a ideia é a gente focar naquilo que realmente importa, porque tem muita coisa que daria para a gente explorar aqui, mas o principal é que eu preciso organizar para que as pessoas tenham, acesso às coisas certas, tá? 2, para que as informações da minha empresa estejam corretas, para que futuramente, numa emissão de uma nota fiscal do Facebook para a gente,
né, por conta dos anúncios que a gente fez. Obviamente o Facebook gera uma nota fiscal do serviço que a gente contratou dele de anúncios, né? Se isso não tiver, por exemplo, correto, pode gerar um problema de travar a conta e tudo mais. Então o que a gente vai fazer é tentar deixar tudo bonitinho para não dar pau nessa conta, tá? E como que funciona? E vamos identificar aqui um pouco de onde a gente está pisando. Nas configurações do negócio, vale a gente lembrar o que eu comentei lá na primeira aula, que é esse botãozinho aqui, né? Ele indica qual empresa eu estou tratando agora. Então tá vendo que eu estou tratando aqui, ó, literalmente Aulas Fê Cavalcante. Então eu estou tratando literalmente do que a gente está montando aqui, tá? Se eu quisesse mexer em outra empresa, bastava eu vir aqui e trocar a empresa, que a partir desse momento eu estou tratando informações de outra empresa, tá certo? O que acontece aqui é que quando eu clico aqui, ó, basicamente as ferramentas do Facebook, elas são divididas nesses itens aqui dentro, tá? Todos eles sempre têm algo para fazer. Então as pessoas mais avançadas que usam todo o poder da plataforma do gerenciador de anúncios, né, e do gerenciador de negócios, elas utilizam literalmente 100% dos itens que estão aqui. Mas vamos com calma, vamos um passo de cada vez. O que acontece aqui pra gente inicialmente é que a primeira coisa que eu indico vocês fazerem é literalmente seguir nesta ordem que está aparecendo aqui pra gente, né, de configurar cada um dos itens. Então, primeiro a gente vai configurar o usuário, depois a gente vai configurar as contas, depois a gente vai configurar a fonte de dados, segurança da marca, registros e assim vai. Mas o que acontece? A gente não vai precisar mexer em todos. Inicialmente a gente vai mexer aonde? A gente vai mexer aqui nos usuários, onde eu vou cadastrar pessoas e vou ensinar vocês também a questão dos parceiros, que é quando a gente tem uma agência trabalhando pra gente, eu quero que ela tenha acesso às minhas contas, tá? Vou cadastrar as minhas contas, e aqui é onde a gente mais vai mexer, que né, literalmente quando eu tiver uma página, trazer essa página para mim. Quando eu tiver a minha conta do Instagram, eu vou configurar ela aqui para que eu possa fazer anúncio lá dentro do Instagram, e obviamente o meu WhatsApp, caso eu queira fazer um anúncio, onde ao clicar no anúncio a pessoa vai parar direto numa conversa de WhatsApp comigo, tá? O que é importante da gente entender aqui desses itens? Todos eles têm um objetivo de tratar o que a gente chama de ativos, tá? Ativos é quando você tem a propriedade de algo. E aqui já começa um ponto importante, que é, na hora que a gente está configurando a nossa conta de anúncio, é muito comum dar muito problema na forma como eu vou lidar com a relação disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho alguém prestando serviço para mim, ou quando eu tenho uma agência prestando serviço para mim, é muito comum que essa agência, por exemplo, ela tenha a propriedade aqui, ó, da conta de anúncios, tá? Que é esse item aqui. Conta de anúncios nada mais é do que a conta onde ficam registradas todas as informações de todos os anúncios que você sobe, tá? Então é onde você cadastra o seu cartão, você sobe as campanhas, você configura as campanhas e inclusive você também detém todo o histórico de resultados e relatórios dessas campanhas, tá? O que é importante a gente saber é que dentro do Facebook existem sempre três, quando eu falo obviamente Facebook só um parênteses, estou falando da plataforma de anúncios Facebook, ok? E quando eu falo da plataforma Facebook, é importante entender que tem três formas de eu acessar esses ativos, né? Então, por exemplo, as páginas, contas de anúncio e tudo mais. Que é, solicitando acesso a uma propriedade que não é minha, então eu vou lá e coloco o código. Tá vendo que todos os itens dentro do Facebook, se vocês repararem aqui em cima, ó, todos eles têm um ID. Esse ID é o mesmo ID que a gente vai ver dentro de cada um dos itens aqui, tá? Todos os itens, um post, uma conta de anúncios, um perfil hoje no Instagram, todos eles têm um ID, tá? Que é um código que determina que você é você, que aquele post e afins. Então o que acontece? Eu posso solicitar acesso a um item cuja a propriedade não é minha. Quando eu falo propriedade, eu não sou dono literalmente, tá? Ao mesmo tempo que eu posso criar uma nova conta de anúncios, por exemplo, ao mesmo tempo que eu posso tomar propriedade de uma conta de anúncio que hoje às vezes não está sobre propriedade de ninguém e trazer ela para mim. Ou seja, vamos supor que há tempos atrás uma conta de anúncio foi criada, né, por exemplo, para fazer anúncios no Instagram e ela está lá sem propriedade de ninguém. Ela foi criada por um usuário, mas aquele usuário não se declarou o proprietário dela. Eu posso literalmente tomar propriedade disso desde que eu tenha a função de administrador dessa conta, tá? E eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem propriedades, né, principalmente as contas de anúncio, as quais eu posso não ter o acesso ou a propriedade dela, e isso pode me impedir de fazer coisas mais avançadas, ou até mesmo, vamos supor que isso está sobre a propriedade de uma agência, essa agência deixa de trabalhar com você, ela vai levar com ela todo o histórico de resultados daquelas campanhas, tudo que aconteceu ali dentro, toda a inteligência que foi criada ali por trás, ela pode ir embora e sim, essa propriedade é sua, afinal de contas foi um serviço prestado para você, ok? E você pagou por isso. Então vamos lá.
O que é importante inicialmente a gente entender? Tudo começa pelas pessoas, tá? Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui é cadastrar pessoas. Obviamente que à medida que eu vou cadastrando as pessoas aqui dentro, eu também posso cadastrar anúncios e outras coisas, sem necessariamente primeiro ter que adicionar a pessoa e depois ter que adicionar... Enfim, eu gosto de seguir esse fluxo aqui, porque é o fluxo ideal para a gente conseguir entender como as coisas funcionam, mas não necessariamente eu preciso começar por ele. Eu posso começar criando uma página, criando uma conta de anúncios, colocando minha conta do Instagram aqui, sem a necessidade, obviamente, de adicionar as pessoas ainda, e só depois adicionar todo mundo, tá? Isso não tem uma ordem lógica, não tem uma necessidade de seguir uma ordem sequencial da forma como eu vou mostrar aqui, tá? Mas eu particularmente gosto de começar adicionando as pessoas. E o que a gente precisa fazer para começar a trazer quem tem que trabalhar comigo para entrar no meu negócio dentro do Meta, dentro do Facebook, tá? A primeira coisa que eu venho aqui, ó, no botãozinho azul, adicionar dentro do item pessoas, tá? Então eu tô aqui dentro do item pessoas, vou em adicionar. Entrando no adicionar, aqui já começa a gente a entender um pouco de como que funciona a estrutura por trás da plataforma de anúncios, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma coisa é um negócio e outra coisa são os itens dentro desse negócio. Um perfil de Instagram, uma conta de anúncios, né? Por exemplo, uma página no Facebook, elas são itens dentro desse negócio. Eu posso ter cargo específico dentro do negócio e eu posso ter cargo específico em cada um desses itens que estão dentro desse negócio. Ou seja, eu posso ser administrador do meu negócio, mas apenas analista numa conta de anúncios. Ou eu posso ser funcionário do negócio e posso ser administrador de uma página que é dentro daquele negócio e numa outra página ser só editor. Então o que é importante a gente entender é que eu tenho cargos e funções para cada um desses itens aí, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu estou adicionando pessoas ao meu negócio nesse primeiro passo. Tá vendo que são 3 etapas? O primeiro passo é eu adicionar pessoas ao meu negócio. E só tem 2 cargos, a princípio, importantes aqui dentro, que é, ou essa pessoa ela é funcionária, ou seja, um funcionário ele pode receber acesso a qualquer outro tipo de ativo, seja conta do Instagram, conta do Facebook, ou conta de anúncios, desde que um administrador coloque ele ali. Se ele não tiver uma função, se não tiver um administrador que dê esse cargo para ele, ele não consegue fazer nada dentro desse gerenciador de negócios, tá? Já o administrador em si é a pessoa que comanda tudo ali. Então a grande função dela, inclusive, é adicionar funcionários dentro desses ativos, dar permissão para que esses funcionários acessem esses ativos, tá certo? Então o que acontece? Para eu selecionar, basta eu clicar aqui, ó, na bolinha, e a partir do momento que eu clico na bolinha, eu estou adicionando ou tirando. Tanto que aqui, ó, quando eu clico no administrador, que nem a gente está vendo aqui, e deixo a bolinha azul, né? A bolinha azul ela está selecionada, tá? Ele mostra essa mensagem aqui, ó, os administradores têm acesso a todas as suas configurações de negócios, contas e ferramentas, tá? Ou seja, é de fato o maior cargo que existe dentro do negócio. E o que é importante a gente saber que ao dar essa função aqui, um administrador tem o poder de tirar e adicionar qualquer outra pessoa, inclusive outro administrador. Então o que a gente fala é que o ideal seria colocar só um administrador, Fernando? Não. Na verdade, o ideal é ter mais de um, mas é importante eles saberem que eles têm poder lá. Ao mesmo tempo que é importante a gente não dar mais de uma ou 2 funções estratégicas de administrador para pessoas comuns. O que eu quero dizer com pessoas comuns? Vou trazer um exemplo que é muito factível encontrar isso no mercado, tá? Você contratou uma agência e a agência fala assim, me passa o acesso de administrador. Por que o acesso de administrador? Porque aí a pessoa lá da agência como administradora pode adicionar e colocar qualquer outra pessoa sem ter que ligar para você ou pedir a sua ajuda para qualquer coisa. Porém, é importante a gente entender que quando eu dou acesso de administrador para outra pessoa, essa pessoa, consequentemente, muito provavelmente vai dar acesso de administrador para outras pessoas lá também. E aí, por experiência própria, eu já passei por isso, tá? Se você quebra o contrato com essa agência, enfim, vocês não vão trabalhar mais juntos, e aí um funcionário perde o emprego por conta disso, esse funcionário como administrador pode de repente ficar muito chateado ao ponto de que ele vai lá e exclui todo mundo que estava com acesso na gestão de administração, exclui a página, exclui os perfis, todos depois se exclui, ou seja, ele comete um suicídio social aí, tá? O que eu quero dizer com isso é engraçado, entre aspas, porque é um fato, tá? A gente já passou e não é nada agradável quando você tem uma situação assim. Então tome muito cuidado com quem você coloca como administrador. Idealmente, dono da empresa, a pessoa que geralmente é o gestor ali, ou a pessoa que administra, né, esses perfis, essa conta de negócios aqui, né?
ou pessoas que tenham algum tipo de controle estratégico na empresa. Qualquer coisa muito fora disso não deveria ser um administrador, tá certo? Porque, de fato, é um cargo importante demais para a gente distribuir ele muito aberto. Outro ponto que é importante aqui, ó, existe essa opção aqui de mostrar opções avançadas. Quando a gente clica em opções avançadas, é importante eu entender que eu posso ter funções adicionais e elas são diretamente ligadas a algumas funções extras dentro do negócio, tá? Que é, por exemplo, pessoas que vão visualizar resultados de finanças, ou seja, quanto gastou, qual é a fatura, ela pode visualizar esse dado para alguma comprovação. Então, se tem alguém do financeiro, às vezes, que só quer consultar, é legal. Tem um editor financeiro e é importante vocês entenderem que o editor financeiro ele tem acesso profundo à conta de anúncios, por exemplo, em questões de configuração de meios de pagamento. Então, ele adiciona ou tira cartão de crédito. Então, por que essa função está aqui? Porque às vezes eu quero colocar uma pessoa única e exclusivamente para poder ir lá e controlar meu financeiro mesmo. Ela só baixa a fatura caso ela tenha que fazer, por exemplo, alguma gestão financeira dentro da empresa, ou ela adiciona e tira o cartão, e aí eu ligo para ela e falo, ô fulano, adiciona o cartão lá para mim porque eu preciso rodar uma campanha, esse cartão deu pau, vamos trocar o cartão, enfim. O financeiro pode ter acesso direto aqui, tá? E, obviamente, o desenvolvedor, por quê? Porque existem várias integrações que são possíveis de serem feitas dentro do Facebook, como vocês viram aqui, dentro tem um item chamado fonte de dados ali. Um desses itens está ligado ao penúltimo item ali aqui, ó, logo embaixo de formas de pagamento aqui no canto, chamado de integrações. Eu consigo fazer a integração da plataforma de negócio do Facebook com muitas coisas, tá? Então é importante a gente saber que existem essas opções, existe esse universo de possibilidades aqui, tá certo? Então o que acontece? Eu entendo qual é a necessidade, quem é essa pessoa e o que de fato ela precisa fazer, para aí sim eu adicionar ela corretamente dentro da minha ferramenta, certo? Então, feito isso, como é que eu adiciono essa pessoa? Eu vou lá, entendo qual é o cargo que ela tem que ter, por exemplo, funcionário, venho aqui e coloco um e-mail, por exemplo. Vou colocar um outro e-mail meu aqui, tá? Certo? Adicionei o e-mail. Quando eu adiciono esse e-mail aqui, tá? Automaticamente ele libera o avançar para o próximo passo. Eu seleciono o cargo que eu quero. No caso, estou colocando aqui o Fernando como um funcionário, tá? Um acesso de funcionário apenas. Não quero dar nenhuma função adicional para ele, tá certo? E aí eu vou avançar. Quando eu avanço, o próximo passo aqui é que a plataforma vai perguntar o que é que eu quero dar de acesso e quais permissões eu vou dar para essas pessoas, né? Ou para quem eu estou adicionando aqui, dentro do meu negócio. Então, lembrando que no negócio eu posso cadastrar contas do Instagram, páginas de Facebook, contas de anúncio, assim vai. Então, eu literalmente posso vir aqui, ó, em cada um desses itens aqui e dar um acesso para essa pessoa com cargos específicos. Então, as páginas podem ter cargos específicos, as contas de anúncios, catálogos de produtos, aplicativos que eu tenho integrados aqui, as contas do Instagram, os pixels que eu criei, depois a gente vai falar um pouquinho de pixel também. Então, o que é importante eu entender é que eu posso literalmente dar funções específicas para essas pessoas aqui dentro, tá? Então, vamos aqui, ó, por exemplo, né, selecionar um item que a gente tem aqui dentro, por exemplo, são as páginas clássicas aqui, são as páginas padrões do Facebook, tá? E eu vou adicionar uma que eu tenho aqui, por exemplo, beleza relativa, tá? E aí dentro do beleza relativa eu posso vir aqui, ó, e eu tenho alguns cargos dentro de uma página. Esses cargos também estão dentro dos perfis do Instagram, Pixel e tudo mais. Eles estão em branco aqui por enquanto, por quê? Porque eu não adicionei eles ainda, tá? Então lembra que eu posso primeiro começar adicionando pessoas e depois ativos, ou primeiro ativos e depois pessoas, você escolhe. Nesse caso aqui eu estou adicionando as pessoas e depois quando eu adicionar o ativo eu seleciono quem pode ter acesso a ele. Eu acho mais controlado esse tipo de função, tá certo? Mas vamos trazer um exemplo só para vocês verem como é que eu dou cargo para as pessoas direto por esse fluxo aqui. Então, chegando aqui, eu selecionei qual é a página que eu quero, beleza relativa é a página que eu quero dar acesso para essas pessoas, tá? E aí eu tenho alguns tipos de acesso, tá? Existem acessos para só publicar conteúdo, ou seja, uma pessoa que vai só fazer postagem. Existe o acesso para atividade da comunidade, ou seja, ela vai responder comentário, vai apagar um conteúdo indesejado, então quando uma pessoa compartilhou algo que não foi legal, enfim, ela pode denunciar um usuário que fez um comentário ruim, então dá pra gente controlar isso, tá? Eu posso também colocar uma pessoa para moderar só o inbox, tá? Ou seja, ela só vai ter acesso literalmente ao Facebook Messenger, ao inbox do Instagram para poder responder aos comentários. Uma função para a pessoa criar anúncios, então ela pode literalmente promover um post, criar anúncios que nem a gente vai criar aqui e tudo mais, tá?
e uma outra de relatório, que é para ela ver literalmente os resultados dentro da plataforma, tá? Então, como é que estão indo os resultados de engajamento, quais números de seguidores eu tenho, ou até mesmo os resultados dos anúncios que a gente faz. E depois eu tenho os insights, e os insights são informações de ganho da própria página, do próprio perfil, tá? Então aqui dentro eu posso dar um cargo para a pessoa não ver os anúncios, né, no Analytics, mas talvez ver as informações do desempenho do perfil em si, da página em si, tá? E por último, obviamente, eu tenho o gerente de página, que é gerenciar a página, é o controle total, onde ao clicar aqui, essa pessoa vai ter acesso a tudo aqui dentro, tá? Praticamente. Só o Insights que não, porque o Insights ele é algo que é um pouco mais profundo, então eles deixam separados. Mas a princípio essa pessoa pode ter também, basta você clicar aqui e selecionar essa opção, certo? Então é importante eu saber o que eu preciso dar de acesso. Ah, Fernanda, eu não quero dar o acesso total para essa pessoa, não tem problema. Ah, vamos supor que ela só vai postar e promover o que ela postou. Então eu posso colocar o cargo dela como publicador aqui, tá? Por exemplo, e aí lembrando, tá vendo, ó, que ela alterou todas as informações aqui. Como eu posso dar o anúncio, ou só a função de anúncio para ela, tá? Então, se ela for postar e promover, eu seleciono o publicador, seleciono tudo. Se ela for só promover, eu venho aqui e clico em promover e automaticamente essa pessoa só vai ter a possibilidade de ir lá e fazer o anúncio. Ela não apaga o post, não comenta, não faz nada. Só aparece a possibilidade dela criar anúncios para essa página aqui, tá certo? Esses mesmos cargos, essas mesmas funções estão presentes em cada um dos ativos que a gente vai ver aqui no canto. Então, basta a gente selecionar qual é a pessoa que tem que ter esse acesso e dar o acesso para ela de acordo com o ativo que eu tenho aqui, tá? Feito isso, eu clico em convidar. Ao clicar em convidar, essa pessoa vai receber um convite e aí ela só vai avisar, olha, você concedeu acesso a ela X ferramentas, tá? Então agora a gente vai aguardar essa pessoa aceitar esse convite. Eu dou um concluir. Então, se vocês verem aqui, como é que vai ficar quando eu envio o convite para alguém? Ele fica assim, ó, tá vendo? Eu mandei o convite para mim neste e-mail e ele tá pendente porque eu preciso ir lá no meu e-mail, aceitar este e-mail e aí sim, a partir do momento que eu aceitei esse e-mail, ele vai ficar com acesso. Aqui um ponto importante pra gente dentro desse cenário, tá? Quando a gente vem para cá, pro gerenciador de negócios, essa função ela é mais visual e ajuda a gente na gestão. Às vezes eu acessei por exemplo, uma plataforma de negócios de uma outra pessoa, por exemplo. Ah, eu estou acessando a do salão e não eu como profissional. O que é importante eu entender é que eu consigo visualizar quem é o administrador dentro dessa aba de pessoas aqui, tá? Por quê? Os administradores eles vão conseguir adicionar e remover pessoas, arrumar qualquer problema que tem aqui dentro. E para eu identificar se a pessoa é um funcionário ou um administrador, basta eu ver esse escudo aqui, ó, ao lado do nome da pessoa. Toda pessoa que tem um escudinho do lado do nome é uma pessoa que é administradora. Então basta eu entrar em contato com ela para me ajudar a resolver qualquer problema que eu tenha dentro desse gerenciador de negócio, certo? E aí outra coisa que é importante também é quando eu clico o nome da pessoa, também aparece aqui, ó. Então se eu clicar aqui, eu tô falando que aqui tá falando que esse Fernando tem acesso de funcionário e o Fernando Cavalcante tem acesso de administrador, tá? E aqui estão todos os ativos que o Fernando tem acesso, quais são as contas de anúncios, quais são as páginas e assim vai. Então tudo que eu der de acesso vai estar aqui. Aí eu olho e falo assim, putz, Fernando, dei o acesso errado para uma pessoa. Como é que eu faço para tirar o acesso dela? É muito simples. Se você veio aqui na aba pessoas, encontra quem é a pessoa que você quer e de repente você fala assim, poxa, a página beleza relativa, eu não queria, por exemplo, que o Fernando tivesse acesso. É muito simples, basta você vir aqui, ó, e clicar na lixeira, tá vendo? Ó? Aí ele vai pedir para remover o acesso do Fernando ao beleza relativa, que era o nome dessa página. Se eu confirmar, ele vai retirar um acesso. Então eu vou trazer um exemplo aqui, ó, nesse Animal Pet, que foi o primeiro item aqui, tá? Se eu clico nele, ó, tá vendo que ele baixa a caixinha, ele mostra qual é o acesso que eu tenho e eu posso alterar aqui mesmo, tá? Então se eu quiser alterar, ó, tá vendo? Eu altero aqui mesmo. Feito isso, eu dou um salvar e a partir daquele momento o cargo está atualizado. Se eu quero excluir, eu venho aqui e clico no lixinho e no lixinho eu clico em confirmar. A partir desse momento, ó, o que vai acontecer? Excluiu, certo? Então é importante a gente entender que eu posso fazer a administração disso pessoa a pessoa ou ao ativo direto. Vamos para o ativo, que pode ser algo importante para a gente, e aí vamos para um ativo que é um dos mais importantes, inclusive, tá? Que são os acessos que a gente tem às contas de anúncio, tá? Tanto página de Facebook, que nem estão todas as páginas aqui, tá? Que eu tenho acesso de alguma forma, quanto as contas de anúncio, elas têm as mesmas formas de adicionar de todos os outros ativos, tá? Ou eu solicito acesso, ou eu crio uma nova, ou eu tomo a propriedade para mim. E como que funciona quando eu estou falando de um ativo como esse? É muito simples, tá?
eu venho aqui, ó, e dou um adicionar, tá? Clicando em adicionar, aparecem essas opções aqui, tá? Adicionar uma conta de anúncios, solicitar acesso ou criar uma nova conta de anúncios, tá? Então, a ideia é que você consiga desenvolver soluções a partir daquilo que você precisa, direcionado para o movimento correto. Então, se eu preciso ter acesso, eu vou solicitar acesso. Se eu preciso criar uma nova conta, eu vou adicionar eu vou criar uma nova conta. Se eu preciso tomar propriedade, eu vou adicionar essa conta para o meu negócio, tá certo? Só para a gente deixar claro. Bom, deixa eu mostrar para vocês então como é que a gente faz para adicionar uma nova conta de anúncio. Então eu cheguei aqui agora, tá tudo em branco, criei meu gerenciador de negócios agora, e eu quero criar a minha conta de anúncio para começar a veicular os meus anúncios aqui dentro, tá? Como é que eu vou fazer isso? É muito simples, tá? Eu vou só trocar a conta aqui, porque eu tenho que usar uma conta. Quando uma conta é nova, eu só consigo criar uma conta até que a gente comece a veicular algo. A partir do momento que eu comecei a veicular algo, aí o Facebook vai falar, ah, beleza, você de fato está trabalhando com ele, ele te libera criar mais 2, 3 contas, e ele vai liberando assim, conforme você vai literalmente interagindo com a plataforma, tá? Mas vamos aqui, eu vou trazer aqui para uma outra conta minha, mostrar para vocês como que funciona, tá? Quando a gente está chegando do zero. Então, ó, cheguei do zero, quero adicionar minha conta de anúncios aqui, tá? Ele vai aparecer essa tela aqui com o nome da sua empresa falando não tem nenhuma conta de anúncio e vai ter um botão adicionar. Para eu criar uma nova conta, eu clico em adicionar e venho aqui, ó, no criar conta de anúncios, tá? Quando eu clico aqui, vão aparecer essas 3 informações que eu tenho que preencher. Primeiro o nome da conta, então eu vou colocar assim, ó, conta aula teste, tá? Depois eu tenho que selecionar o fuso horário, importante a gente selecionar o fuso horário correto aqui, tá? No caso de São Paulo, geralmente é GMT-3, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, São Paulo, GMT-3, tá? E a moeda correta. Já explico para vocês o porquê que a gente tem que fazer isso corretamente, tá? Se eu escolho o fuso horário errado, eu vou subir um anúncio no horário errado. Ele vai subir de acordo com o fuso que eu escolhi. Então, se eu escolhi, por exemplo, um anúncio com fuso horário 7, ele vai estar 4 horas à nossa frente, tá? Então, acontece o quê? Meu anúncio, às vezes eu postei ele vai subir num horário diferente. Então, tem alguns casos que atrasa a entrada do anúncio, tem alguns casos que eu peço para pausar a campanha em determinada data e horário, ele só vai pausar 4 horas depois. Então, tem que tomar muito cuidado para selecionar as informações certinhas, tá? E o dólar aqui em moeda é simples, porque ou a sua conta de anúncio ela vai ser processada em dólar, ou a sua conta de anúncio vai ser processada em real. Ah, Fernando, isso entrega mais porque o dólar está mais caro? Então, não. Ele vai cobrar como ele deveria cobrar na moeda errada. Então, às vezes ele vai entregar a mesma coisa, só cobrando em dólar. Então, para a gente, pode ser que não seja algo bem interessante, né? Mas voltando aqui, tá? Selecionei o real brasileiro, dou um avançar. E aí ele pergunta aqui, ó, isso é propriedade da sua empresa ou você está fazendo isso para um outro cliente? Aqui é onde você indica se isso é da sua empresa ou de outro cliente. Se for de um outro cliente, ele vai pedir o ID desse cliente. O que é o ID? É a identificação de negócio para esse cliente. Ah, Fernando, uma agência está criando uma conta de anúncios para mim, vai criar lá e vai me mandar. Eu preciso mandar o meu ID do gerenciador de negócio para ela. Onde eu acho esse cara? Muito simples, tá? Se você bater o olho, ele já está aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu estou criando uma ID Account para o Business ID e o número da conta de anúncio. Mas visualmente, para ficar mais fácil, eu vou cancelar o processo aqui para mostrar para vocês, mas a gente também consegue essas informações aqui, ó, dentro de informações da empresa, tá? Quando eu venho aqui, ó, informações da empresa, esse ID ele vai aparecer exatamente aqui, ó, tá vendo? Ó, número de identificação, ou seja, ID identificação do gerenciador de negócio. Tá aqui, ó, final 332. E reparem, esse mesmo número que tá aqui é exatamente o mesmo número que tá aqui, ó, Business ID, final 332, tá? Então, quando eu tô lá criando a minha conta de anúncios, aí eu vou voltar aqui e vou criar ela de novo rapidinho, tá? Com aula teste, tá? Real. E o fuso horário -3 São Paulo. Aqui, tá? Quando eu estou criando, se eu colocar outra empresa, eu preciso copiar o ID dessa empresa ou mandar o ID dessa empresa lá para minha agência, para o meu parceiro. Ele vai vir aqui, ó, colar esse ID aqui, tá? E vai dar um criar, certo? É importante eu tomar muito cuidado com esse movimento, porque uma vez que uma conta de anúncios ela foi criada e destinada para um cliente ou para minha empresa, ela é intransferível, tá? Eu não consigo levar ela para outro lugar. Então, uma vez isso feito, acabou, não consigo mais transferir tudo que está lá. Então tome muito cuidado com isso, tá?
Então, feito aqui, eu vou criar para minha própria empresa, dei um criar aqui, tá? E a partir desse momento, a minha conta de anúncios é criada. Aqui, ó, assim que eu crio um novo ativo, se eu coloquei para criar uma nova página, uma nova conta de anúncios e tudo mais, ele já pergunta, ó, quem são as pessoas que têm que ter permissões dentro dessa página aqui, ou dentro dessa conta de anúncios, ou afim, tá? No caso aqui, eu tenho o nome das pessoas aqui no canto. Se eu quiser selecionar todo mundo, eu clico na bolinha de cima, nome. Se eu quiser selecionar um por um, eu clico no próprio bolinha na frente do próprio nome. Aqui está selecionando os dois porque só tem o meu nome aqui, tá? Mas se tivessem mais pessoas, ele ia permitir com que eu selecionasse elas de forma aleatória. O que é importante eu definir aqui, a minha conta de anúncio, pode ter um acesso parcial ou um total, tá? E aí o acesso parcial é, ou as pessoas vão gerenciar as campanhas, então ela pode subir um anúncio, editar um anúncio, pausar um anúncio, tá? Ela pode ver o desempenho, então ela tem acesso aos relatórios para entender como é que está a performance daquele anúncio, ou ela pode gerenciar a tal a central de criativos que a gente vai ver, que nada mais é o lugar onde eu subo todas as peças, as artes, os vídeos, as imagens que eu quero trabalhar, para ficar mais fácil de eu trazer esses anúncios aqui para dentro da plataforma, para eu fazer o gerenciamento da central de criativos ali, tá? Então eu posso dar acesso só à central de criativos e aí, literalmente, no final eu posso dar acesso, se eu quiser, total para essa pessoa, permitindo com que ela faça todas as funções aqui acima, tá? E aí eu selecionei a informação aqui, dou um atribuir, ele vai falar, feito com sucesso, a partir de agora você pode literalmente usar a tua conta de anúncios. Mas antes de usar a conta de anúncios, uma coisa bem importante é, eu preciso cadastrar ali o meu cartão, fazer o pagamento, eu preciso carregar dinheiro nessa conta de anúncios, afinal de contas, quando eu for rodar um anúncio, ele vai me cobrar, certo? Por enquanto ele não vai cobrar nada. Se eu cadastrar o meu meio de pagamento, ele não cobra nada por isso. É só quando eu de fato colocar um anúncio no ar, aí sim a plataforma vai começar a cobrar de você, tá? Eu posso fazer isso logo na sequência da criação de uma conta de anúncio, tá? Então eu acabei de criar aqui, ó, a aula teste apareceu aqui já para mim, tá aqui o ID dela inclusive, foi criada com sucesso, e um botãozão azul dizendo adicionar informações de pagamento. Eu posso fazer isso por aqui ou não, tá? Eu posso, por exemplo, fazer isso depois. Ele vai perguntar se quer sair, eu falo sim, porque eu não quero adicionar agora, tá? Mas ao vir aqui, ó, nas minhas contas de anúncio, no caso eu tô aqui, ó, conta de anúncio, e a minha conta de anúncio, ela está aqui, ela tá aparecendo aqui para mim. Eu tô aqui, o Fernando, né? O Fernando tá com cargo de controle total aqui. O Fernando, por ter acesso ao controle total, ele pode configurar os meios de pagamento. Como é que ele vai fazer isso? Ah, Fernando, mas eu não tô vendo nada financeiro aqui. É porque ele fica escondidinho aqui, ó. Quando eu venho aqui ao lado e clico na setinha para baixo, ele tem aqui, ó, visualizar formas de pagamento, tá? Clico aqui, ele vai abrir uma nova janela com toda a frente de pagamento e aí fica fácil de a gente entender o quanto o Facebook tem de histórico daqueles meus meios de pagamento cadastrados ali, tá? Por quê? Ele mostra se eu tenho algum saldo devedor, não rodamos campanha nenhuma, não estou devendo nada para o Facebook. Aí o segundo ponto é sobre formas de pagamento, e é aqui que a gente vai trabalhar, né, agora a inserção do cartão. Então eu clico aqui, e aqui já acontece uma coisa bem interessante para a gente, tá? Ele está perguntando, ele só está confirmando as informações da moeda, tá? No caso aqui, de fato, essa é a moeda real brasileira, estamos em São Paulo, vou salvar as informações. E aí ele vai abrir aqui o que é possível ser feito. E olha só que interessante, isso daqui é bem legal mesmo, porque vai ajudar muita gente, porque tem novidade na área, tá? Já liberou em algumas contas de anúncio aqui o Pix, então as pessoas podem literalmente fazer um Pix, quando você gera um Pix, ele gera um código, uma chave e manda para você, e você faz o pagamento, ele já deposita ali rapidinho, coisa de 2 minutos, o dinheiro cai na conta do Facebook para você já usar. Então, para muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas acabam usando cartão de crédito ou débito. Essas são as bandeiras que eles vão aceitar, nada mais do que isso, tá? PayPal, que é para pagamento principalmente internacional, para quem trabalha com a carteira digital do PayPal. Um boleto, que é hoje talvez um dos mais usados aí, principalmente para quem tem agência, que é a agência emite um boleto, manda para o cliente paga, o dinheiro cai aqui direto na conta, tá? E aí emitir esse boleto é super simples. Ou o Mercado Pago, que também é um meio de pagamento, carteira digital, que já está integrado com o Facebook, e você pode usar a tua conta do Mercado Pago para pagar o Facebook ou para carregar créditos no Facebook, tá? O que é importante eu saber, eu posso fazer via boleto, Mercado Pago ou Pix, carregar o dinheiro lá e esse dinheiro vai aparecer nesse saldo aqui, tá? Que é o tanto que eu tenho de dinheiro parado lá na minha conta. Ou se eu colocar o cartão, todo dia o Facebook fecha uma faturazinha e vai lá e desconta no meu cartão, tá? Então ele vai lá e acredita aquilo e debita aquilo do meu cartão de crédito. O que é importante eu ter a visão, tá? É que eu preciso ter um cartão que respeite a bandeira,
2, eu preciso geralmente avisar o meu banco ou deixar uma flag de compras na internet ou compras internacionais, porque como o Facebook é internacional e a compra é via internet, pode ser que o cartão ele seja bloqueado. E cara, uma das coisas mais chatas que tem para uma campanha é quando um cartão ele é bloqueado no processo de pagamento, tá? Porque aí a sua campanha tá lá aprendendo, tá funcionando, tá entregando bem, tá gerando inteligência pro teu anúncio, e aí de repente a campanha é pausada por falta de dinheiro e o anúncio é pausado na hora. Isso daí destrói qualquer aprendizagem de máquina que a gente tem aí quanto à produtividade desse anúncio. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, aqui para adicionar é muito simples. Por exemplo, o cartão. Selecionei a opção cartão aqui na bolinha azul, dou um avançar, ele vai me pedir o nome, número do cartão, código de segurança. Se eu der um salvar aqui, ele vai verificar o cartão e boa, vai deixar cadastrado aqui, tá? Ou se eu vier aqui, ó, via PayPal, ele vai pedir para eu logar no PayPal. Eu dei um avançar, ele vai pedir login e senha, tá vendo? Ele abre uma nova janela pedindo login e senha aqui para o PayPal, tá? Ou ele vem aqui, mesma coisa do Mercado Pago, tá? Ele vai pedir um login e senha. Ou ele vem aqui no boleto e clica em avançar e ele vai pedir para você colocar o volume de investimento que você quer fazer e vai te gerar literalmente um boleto atrelado ou ao teu CNPJ ou ao teu CPF, sempre, tá? Então, ponto importante para a gente aqui. Adicionei minha forma de pagamento, tudo certinho, ela vai aparecer aqui, tá? Eu posso ter uma forma de pagamento única ou posso ter mais formas de pagamento, por exemplo, 2, 3 cartões cadastrados. O importante quando eu tenho mais de um cartão cadastrado, deixa eu ir numa conta aqui, ó, que eu tenho inclusive um cartão cadastrado, que vai ficar fácil de vocês verem, tá? Mas quando eu venho aqui, ó, e eu tenho, tá vendo? Eu tenho um saldo já devido no momento, tá certo? O dinheiro do limite de pagamento que eu vou fazer no Facebook é o dinheiro que foi descontado no meu cartão, tá aqui. E aqui estão as formas de pagamento, tá? A forma de pagamento é ter um cartão aqui cadastrado, e aí eu posso adicionar outro. Se eu adicionar outro, ele vai perguntar para mim qual é o cartão que eu quero tornar como principal. O que é o cartão principal? É o cartão que vai ser debitado primeiro. Caso não dê certo naquele cartão, ele vai lá e debita de outro cartão, tá certo? Então são as formas que eu tenho de trabalhar essa minha gestão ali de formas de pagamento. Se você trabalha cartão de crédito, indico sim, se você tiver mais de um, cadastre os dois aqui, para que não tenha esse impacto negativo na performance do seu anúncio, caso o seu anúncio esteja rodando ali por alguma questão de bloqueio de pagamento, falta de validação de crédito ou até mesmo regra do próprio banco em liberar pagamentos pela internet, tá? E aí a gente tem, isso daqui a gente pula, porque na verdade é uma forma de você criar anúncio, é só um chamado para você criar anúncio, tá? E a gente vai fazer isso depois, a parte. A gente tem o limite de gasto de conta, ou seja, você pode literalmente cadastrar um limite para que não seja gasto mais do que o necessário, tá? Então você fala assim, poxa, eu tenho um cartão de crédito que tem um limite, por exemplo, de 10 mil reais, mas eu não quero que a agência gaste os 10 mil reais do cartão. Eu quero que eles gastem 5 mil reais. Ou não, vou dar na mão do meu funcionário, e aí o meu funcionário também tem milhões de outras coisas para fazer, ou eu mesmo tenho milhões de outras coisas para fazer. Coloquei lá, viu que o post está indo bem, eu vi que os conteúdos estão indo bem, coloquei 1.000 reais por dia. Fui viajar, esqueci rodando, quando eu volto, tá o caos. Gastou mó grana no Facebook, foi tudo pro meu cartão, minha Nossa Senhora. Então, para que coisas assim não aconteçam, esse item de opção de limite de gasto te ajuda a literalmente controlar o limite máximo que os seus anúncios podem gastar de dinheiro dentro da conta de anúncio, tá? Lembrando que você vai configurar também lá na campanha quanto cada campanha pode gastar, mas aqui é para tomar cuidado, porque algumas campanhas, inclusive, têm um formato vitalício. Você dá o play e ela vai até você pausar. Se você não pausar, ela continua rodando, tá? Como é que eu faço isso? 3 pontinhos, definir limite, e põe aqui o valor que eu quero que seja gasto no máximo nessa conta, como por exemplo a gente está falando agora de 5 mil reais, tá? Então eu venho aqui, 5 mil, dou um salvar, tá? Feito isso, a partir de agora eu tenho um limite nessa conta de anúncio de 5 mil reais a serem gastos. Lembrando que esse daqui é um valor total da conta, tá? Então se eu quiser, por exemplo, rodar mais de 10 mil reais nessa conta, eu preciso ir lá e colocar 10 mil mais, 15 mil reais, 20 mil reais para que essa conta consiga rodar, tá? Senão ela vai limitar, literalmente, a esse volume de investimento está aqui, mesmo que você pague, o limite da conta é 5 mil e não passa disso, tá? Então você não vai conseguir rodar mais anúncios. Então tomem cuidado, certo? E aí você tem, por final, outras informações que você pode editar aqui e cadastrar aqui dentro, tá? Então você pode literalmente cadastrar informações da sua empresa. É importante que as informações batam todas certinhas para que não tenha erro nessas informações aqui, tá certo? Voltando aqui então para a nossa conta de anúncios, fiz toda a configuração dos meios de pagamento, vou voltar lá para o meu gerenciador de negócios, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha configuração de negócios.
Chegando nas nossas configurações de negócio, então já cadastrei minha conta de anúncio, já cadastrei o meu meio de pagamento. Agora, outra coisa que é importante pra gente aqui, ó, é cadastrar a conta do Instagram. Sim, eu preciso trazer o meu Instagram para cá, tá? Como é que eu faço isso? É muito simples, na verdade. Você vem em adicionar, né? E aí ele vai fazer uma apresentação sobre como é que você adiciona o seu Instagram, e aí você vai dar um conectar a sua conta do Instagram. Cliquei em conectar a sua conta do Instagram, olha o que ele vai fazer. Ele vai logar com o teu Instagram. Meu Instagram já está logado aqui na máquina. Ele vai perguntar, quer continuar como Fernando? Eu vou dar um continuar, tá? E aí, a partir desse momento, ele vai fazer o vínculo. Aqui no meu caso, eu tenho a dupla verificação do Instagram instalada aqui. Então, o que vai acontecer? Eu pedi para adicionar, literalmente aqui, mas ele me mandou um código. Se eu não colocar esse código aqui, por exemplo, acabou de chegar o código aqui, deixa eu dar uma olhada, é 005105, ó. Então, 005105, tá? Vou adicionar, vou confirmar. E a partir do momento que eu fiz isso, salvo as informações, salvei as informações, ele adicionou a minha conta, tá? Então ele vai perguntar, ó, adicionar uma conta atualmente, esse perfil, ele é um perfil empresarial do Instagram conectado a uma página. Eu sei, eu quero isso, eu vou adicionar esse perfil aqui. Clique em adicionar conta e automaticamente essa conta está vinculada a esse meu gerenciador de negócios aqui, tá bom? Então, ponto importante pra gente, tem o login e senha do Instagram bonitinho, a dupla verificação que a gente falou é algo extremamente importante para qualquer pessoa que está trabalhando com o Instagram, ter a segurança, inclusive, do que a gente está fazendo, é algo muito importante, então receber a notificação como a gente recebeu e tudo mais, tá certo? E aqui, olha que legal, eu tenho também lá os cargos, né? Então o cargo que eu posso ter aqui, na verdade, né, eu tenho que conectar a minha conta de anúncios com alguma conta de anúncios, a minha conta do Instagram, tá? Então o Instagram, ele obrigatoriamente, ó, ele já tá aqui, tá? Mas ele precisa estar conectado a uma conta de anúncios para que essa conta de anúncios possa fazer anúncios usando o meu Instagram, tá? Então eu adicionei o meu Instagram e agora eu vinculo alguma conta de anúncio minha aqui, ó, ou as que eu vou utilizar para rodar os anúncios do Instagram, eu vinculo ela, dou um concluir e a partir desse momento a conta foi adicionada aqui, tá? Então o Fernando tem acesso e aí essa conta está relacionada a uma conta de anúncios que eu tenho cadastrado aqui, que foi a que a gente criou, que é essa aqui, certo? Então eu posso agora fazer anúncios utilizando essa conta, tá? Feito isso, eu também tenho uma outra opção aqui, ó, que são as contas de WhatsApp. Para quem for, por exemplo, fazer um post para trazer agendamento para o salão, isso aqui é o melhor formato que tem, tá? Então eu clico aqui em contas de WhatsApp, dou adicionar uma conta de WhatsApp e aí é muito simples. Seleciona aqui o DDD, o nosso caso Brasil é 55, tá? E o número do telefone, tá? Então eu vou colocar o meu aqui. Feito isso bonitinho, eu dou um continuar, tá? E ele vai mandar, obviamente, um código de verificação, novamente, tudo por segurança, tá? Recebendo esse código, eu adiciono esse código aqui, dou um continuar. Nesse caso aqui, eu não vou ver esse código, acho que ele não vai chegar aqui para mim assim por SMS, porque ele chega via WhatsApp, tá? Então, como eu tô gravando com o celular aqui, inclusive, a gente não vai conseguir ver isso live, mas é importante a gente saber que a gente recebe esse código e a partir do momento que eu adicionei ele aqui, ele vai ser igual a conta do Instagram. Ele vai aparecer aqui para mim, igual ele está aparecendo a conta do Instagram aqui. Posso adicionar inúmeros WhatsApps aqui, tá certo? A partir do momento em que eu configurei esses passos, tá? Então eu fui lá, configurei os meus usuários, coloquei as pessoas, coloquei os meus ativos, as minhas contas de Instagram, as minhas contas de anúncio, adicionei esses itens. A partir desse momento eu estou apto a fazer anúncio para cada um dos itens que eu coloquei aqui. Então eu crio a conta de anúncio, que é a ferramenta que me permite fazer anúncio. Adiciono meu Instagram, eu posso fazer anúncio para o Instagram. Adicionei as minhas páginas de Facebook, eu posso fazer anúncios utilizando aquelas páginas do Facebook. Adicionei o meu WhatsApp, eu posso fazer anúncios para direcionar o fluxo e o tráfego para aquele WhatsApp, certo? Então, o que é mais importante a gente entender aqui, as configurações principais, estão exatamente nesse vídeo que eu fiz aqui. Porque o nosso próximo passo vai ser entrar aqui na nossa conta de anúncio e abrir aqui, ó, o gerenciador de anúncios. E aqui é onde a gente vai criar literalmente os nossos anúncios, subir campanhas, enfim, onde a gente vai rodar tudo que a gente tem que rodar, certo? Então, gente, acompanhem essa aula com calma, tá? Eu falo de forma corrida, mas a ideia é que vocês voltem o vídeo, pausem, façam com calma, identifiquem onde estão as funções e organizem cada um dos itens aí de forma muito prática para vocês, principalmente. Mas não se esqueçam, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, para tirar dúvidas. Acho que isso vai ajudar bastante
a resolver qualquer questão prática, porque tem alguns errinhos que acontecem, tem alguns problemas que acontecem, e alguns deles são resolvidos de forma mais prática, tá? Então fiquem super à vontade para me mandar no Instagram. Lembrando que no fim de semana agora eu respondo as dúvidas que eu recebi da aula passada e dessa aula. Então eu vou acumular essas dúvidas aqui e vou trazer para cá e vou fazer inclusive um conteúdo pré-aula para a gente só poder tirar essas dúvidas e todo mundo conseguir seguir dali para frente no mesmo status, certo? Então, gente, não se esqueça, a aula tá aqui, quem precisar de ajuda, me avisa. Se esse conteúdo for importante para alguém que vocês conhecem, compartilhe esse conteúdo com essas pessoas, porque isso é super bacana também, tá? E vamos para cima, porque na próxima aula, inclusive, a gente vai configurar os nossos públicos, vamos aprender a fazer segmentações, vamos aprender a mexer na ferramenta de segmentações para que os nossos anúncios fiquem bala para aquela nossa estratégia do dia a dia, para vocês verem o poder da ferramenta. Aliás, a aula de domingo, ela demonstra exatamente todo o poder que a ferramenta de anúncios da plataforma Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, tem aí no dia a dia de comunicação e tráfego pago, tá certo? Um beijo para vocês, a gente vai se falando e qualquer dúvida, me chama lá. I'm a man on a mission.